Transformar a paisagem. É importante pensar sobre isso. Como transformar a paisagem? No primeiro momento é interessante a gente pensar o que é a paisagem, né? E considerando paisagem como a interação homem-natureza, de acordo com uma intenção, isso desperta algumas dimensões dessa paisagem, seja uma dimensão material ou uma dimensão imaterial. Ou seja, num primeiro momento de interação desse homem com essa natureza, pela sua sobrevivência, ele precisa modificá-la, ele precisa se relacionar com ela de uma forma, de modo a proteger sua própria vida, e como que isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então o tempo é uma outra dimensão importante também dentro dessa questão material e dessa questão imaterial sobre a paisagem. Esse conjunto, ele não seria possível sem essa interpretação humana, sem esse humano que habita esse lugar, sem esse humano que dá alma a esse lugar, sem esse humano que é afetado e que afeta esse lugar e que determina a paisagem. É sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala de transformar a paisagem, é como eu posso me entender como humano e como aquele que vive, que habita determinado lugar, como responsável por essa transformação, como agente dessa transformação. É lógico que a gente sabe que as escalas de decisão para um planejamento, para uma ordenação da paisagem, ela é variada. Você tem desde as instituições, sejam governamentais ou não governamentais, até o cidadão comum e os coletivos que conformam as comunidades. E como fazer isso tudo entrar em diálogo? Como fazer com que essas intenções confluam para uma paisagem coletiva, para valores coletivos, para uma paisagem comum. E esse eu acho que é um dos grandes desafios sobre transformar essa paisagem. O que propicia essa vida comunitária é num todo, né? Para ser um lugar que você tem isso que eu acabei de falar, um conjunto de coisas. Essa paisagem que reúne, a paisagem natural de serra do mar, eu acho a coisa mais preciosa que existe. A cidade das pessoas, né? Muito próximo essa mistura de campo e mar, né? Assim, o caiçara, para mim, é esse homem que planta e pesca. Importante, bom, essas comunidades caiçara é o nosso viver, né, no dia a dia. A gente acordar de manhã, temos aquela beleza que a gente ama, né? Nós temos uma mata preservada, nós temos um mar belo e a unidade das pessoas. Por ela ser um lugar pequenininho, nós temos quase de tudo, né? E isso é um orgulho pra gente de poder estar aqui e ser beneficiado com essa beleza que Deus nos deu, né? Conservar isso aqui é muito bom. Esse centro colonial também é maravilhoso, é gostoso estar ali, fazer parte desse cenário todo de Paraty, de floresta, de mar, de arquitetura colonial. O município de Paraty ainda possui uma área de extensão florestal ainda muito significativa, né? Muitos remanescentes de Mata Atlântica, relativamente bem preservados. De Mata Atlântica, da quantidade original. Desses 7%, uma parcela muito pequena está incluída em unidades de conservação. E desses, uma parcela ainda menor está em unidades de proteção integral, que é aquelas onde se pode preservar espécies que são concorrentes com o homem.
Então existe essa necessidade de ter áreas onde o homem não desenvolve atividades privadas ali dentro. Eu acredito nisso. Numa reserva biológica, que é a área mais restrita dentre todas elas, para você preservar, por exemplo, o mico-leão dourado, até áreas de reservas extrativistas, que são áreas para proteger populações humanas e não exatamente proteger a biodiversidade. Descrição de reserva extrativista do SNUC é conservar populações tradicionais compatibilizando com a conservação da biodiversidade. Então o foco ali é o homem. 60% da pesca está dentro do Parque Nacional Serra da Bocaina. O gestor do parque, ele fala que na lei é proibido extração dentro de parque nacional. E a pesca é extrair o peixe dali de dentro. Porque o grande problema que nos afeta hoje nas comunidades caiçaras é a especulação imobiliária. Que a gente temos 2 unidades de conservação, né, que era para preservar isso, e a gente vê que não funciona. Dessa política que o governo criou, em que as populações, né, que as comunidades têm voz, poder de palavra, não tinha representatividade caiçara, que é um povo, né, que existe, é um povo que vem sofrendo muito por conta exatamente das unidades de conservação. O governo, quanto Ministério do Meio Ambiente, vem protegendo só a natureza e as comunidades, zero. Até a pesca está proibida, né? Em áreas proibidas. Daí eles atravessar a Bahia para chegar onde precisa pescar, e podem pescar, eles não entram com esse barquinho. Não, a roça ela nunca foi grande. Uhum. A roça ela sempre foi de família, né? Aqui nesse pedaço aqui a gente vive há pelo menos há 100 anos, a minha família. O meu pai chegou a fazer roça aqui. Eu não posso fazer roça aqui. Eu nunca fiz roça aqui. O meu avô herdou do pai dele, meu pai herdou do meu avô o direito de fazer roça aqui, mas eu não herdei. E ao mesmo tempo que não há fiscalização, porque a gente não quer só uma fiscalização que ingesse, que castre o morador, aquele pescador artesanal que precisa daquele sustento, né? Mas a gente precisa planejar, organizar e saber o que é de recurso de pesca para poder estar amparando. Talvez aí a legislação devesse, num diálogo, né, com esses grupos sociais, definir, né, que espaços são esses que precisam de tal cuidado. Definir quais são os usos, a bem da verdade. Mas não excluir esses grupos, porque para esses grupos a relação com aquela paisagem, ela pode estar sendo mantida a partir de relações afetivas, por função de suas ancestralidades, né, por uma relação de pertencimento, por uma relação identitária, né, por uma relação com o sagrado. Historicamente, o município, né, esteve isolado durante muito tempo, sem acesso por terra, apenas o acesso por mar. E a economia do município se desenvolveu principalmente com base na agricultura de subsistência, extrativismo vegetal, a pesca artesanal. Então a gente tem uma riqueza cultural muito grande associada a essas atividades, né? Porque foi exatamente esse período, essa estagnação, que permitiu que nós preservássemos os nossos patrimônios, né, natural, histórico, cultural. Tem 3 características maravilhosas de Paraty, que é a zona rural, que é a região caiçara e a questão dos indígenas e da população afro-brasileira, negra. Quer dizer, é muito forte isso, é patrimônio. O caiçara, ele vive da roça, ele extrai palmito, ele caça, ele pesca artesanalmente. Eu falo do território que a gente vive, né? Porque, para mim, o meu território é toda a reserva, né? Eu faço parte do Mamanguá, eu faço parte do Sono. Isso, né, faz parte, né, eu desse local e esse local da minha vida, né? Eu cresci circulando dentro daquela região. Essa é a realidade, a cultura do caiçara. Então, precisa se demarcar o território do caiçara. A atividade agrícola é realizada
conjuntamente com a atividade de pesca e com o turismo. Na região costeira, a pesca permanece sendo a principal fonte de renda, seguida pelo turismo. Hoje as comunidades caiçaras estão desenvolvendo outro meio de sobrevivência, né, que é o turismo. Porém, fazer o turismo ele não vai deixar de ser caiçara nunca. Né? Ele tem a origem dele ali. A gente se adaptou-se a muitas coisas da cidade, então por isso que eles falam, o caiçara não é mais caiçara, porque ele já trocou a canoa dele por um barco de fibra, já trocou a casa de sapê dele por uma casa de alvenaria. Então, claro que eu acho que o patrimônio humano, a gente tem que ver aí o que é mais importante, o natural, o patrimônio humano, eu acho que ambos são importantes. No momento que nós estamos vivendo, Paraty corre um risco muito grande da perda total da sua identidade cultural. Me dói muito algumas pessoas falar, mas em Trindade ainda tem caiçara? Eu acho isso um absurdo, porque o povo está aí, a cultura está aí, esse modo de vida que eu acho muito importante para a natureza, para o país, para o ser humano. Não é o turismo que prejudica isso, né? O que prejudica isso é a exploração desse turismo, feito por pessoas que não têm o menor compromisso e responsabilidade com nada. E basicamente eu acho que o desafio aqui em Paraty hoje é como frear isso, porque tudo tem um limite. O ritmo desse desenvolvimento não pode ser muito rápido, porque você está interferindo em culturas que estão estruturadas de uma forma própria e que tudo que você leva para elas que não é delas, não com o que você leva vai outro modo de vida, outro padrão de consumo, e aí você pode estar interferindo naquela situação que funciona, ainda que não seja sob a perspectiva de quem não está lá, tão bem como as pessoas acham que deveria ser. Aquilo que o trabalho rural pode gerar de riqueza, de renda, é muito baixo se comparado com outras atividades como o turismo, e infinitamente menor do que o custo da venda de terras aqui no município. Hoje a gente luta em determinada área do governo contra o governo, porque o governo, quando criou a unidade de conservação, veio para ajudar as comunidades tradicionais que vivem dentro de unidade de conservação a manter aquilo do jeito que estava. Hoje a gente não pode plantar, né, não pode fazer roça, hoje a gente não pode pescar. A agricultura tradicional vai se manter e lotes não podem ser vendidos, porque ela está associada também a não desmatamento da floresta, a preservação das áreas já desmatadas e tal. Você vai poder desmatar mais, não vai poder passar motosserra, uma opção de coisa, ou seja, necessariamente você vai ter que manter técnicas mais artesanais para manter ali dentro. Agora, como conciliar isso com o meio ambiente? Esse que é o grande problema. Tem uma política voltada do Ministério do Meio Ambiente para falar assim, não, nós estamos criando um trabalho. Ele vem primeiro tirar as pessoas, demarcar o território da unidade de conservação, para depois, outra parte do governo ou não, criar uma política desenvolvendo aquelas pessoas que não tiveram, na maioria, acesso a estudo, não tem estrutura para viver numa cidade. O grande desafio do IFAM em Paraty é exatamente essa compreensão do macro. E como fazer com que as pessoas de fato lutem pela preservação pelo interesse público e não pelo seu interesse individual. A vida de vocês está sendo tombada, na verdade. O valor de vocês está sendo tombado. Não é o patrimônio, é o valor da cidade, o valor da vida de vocês aqui, da vida dos seus antepassados e das pessoas que viveram aqui. Eu acho que o principal problema aqui da comunidade, eu acho que ele vem da pressão, né, do desenvolvimento, entre aspas, aí, que se vive nessa região. Se nós estamos numa região, né, entre as duas maiores metrópoles do país, né, as mais desenvolvidas, dentro de uma região onde Mata Atlântica, mar e montanha, uma beleza natural, né, importante, cheio de unidades de conservação. E isso, de certa forma, afeta o desenvolvimento dessas comunidades, né? E a nossa também, a gente se encontra nesse contexto. A pressão da especulação imobiliária, porque cada dia é pressão de um condomínio, é pressão do resort que se constrói, é pressão de grupos
forte economicamente, chegando nessa região. A cada tempo que se passa, isso vem transformando a região. E isso pra gente é uma ameaça. Praticamente é o slogan do governo, né? O turismo, ele entra dentro da unidade de conservação, sai, sabe, tem que ter umas regrinhas, mas não cria impacto. Agora a roça, a pesca cria impacto, então vocês não podem fazer isso. E isso, os nativos vão migrando tudo para uma coisa que não é a realidade dele. A gente ficou um pouco mais individual, antes era mais coletivo. Então eu acho que a chegada do turismo, ela veio um dinheiro mais fácil de se ganhar. Eu trabalho sozinho, eu não preciso de outro companheiro para me ajudar. Acho que a gente vai evoluindo e eu acho que tem que acompanhar a evolução. Mas eu gosto muito do estilo que a gente vivia, caiçara, né, que até parecia que o dia rendia, que era muito grande, que você tinha tempo para as pessoas, para a conversa, você tinha tempo para fazer tudo e estava tudo naquela paz, não tinha muros, sabe, não tinha essa guerra por terra, por isso, por aquilo, vivia em paz. Quando a gente olha para o lado, né, essa política mais macro, esse desenvolvimento que para a gente não é o que a gente pensa quanto desenvolvimento, isso é muito ameaçador. Acho que não só para o Quilombo do Campinho, mas para toda essa região aqui, que vem a cada dia, né, tendo novidades e notícias que nos preocupam muito. No Penha. O que eu tenho no Penha? Eu tenho um dos principais marcos da Estrada Real, que é o Capim do Ouro. Eu tenho restaurantes lá, já para prestar um serviço, faz uma galinha caipira, que é a tradição do lugar. Eu tenho alambiques de cachaça ali naquela região. O Gendouro é ali do lado do próprio restaurante, né? Eu tenho a estrada cortando essa ligação à própria comunidade. Se ali naquela região pudesse desenvolver articulação de algumas pousadas, entendeu? Com alguns atrativos, com a própria produção agrícola do local, do caminho do ouro. Todos esses atrativos, se fossem levantados, pudesse criar um produto turístico para aquela região, isso com certeza seria um dos principais pontos locais em que o turista teria que visitar. Eu acho que a gente está muito preparado para fazer festas, a gente tem uma eficiência impressionante. Nós não temos mais turista vir ver Paraty, nós estamos tendo turista que vem para eventos em Paraty. Tem que pensar também nessa cultura econômica, na indústria cultural, que justamente tem um grande interesse em buscar a criatividade desses diferentes grupos e tornar isso produtos vendáveis. A população mesmo não vivencia isso no dia a dia. Tem tudo quanto é gente hoje que ainda não estão educados ainda para sair de casa, né? Tudo muito feito para vender uma imagem da cidade, tudo feito, entendeu? Então a comunidade, o povo, ele participa muito como mão de obra. A ideia de reinventar é justamente você resgatar esse caráter humano da cidade. A cidade perdeu o caráter humano, passou a ser o caráter cenário. Que alma tem esse lugar? Que cara tem esse lugar? Isso é turismo cultural. E esse turista não está vindo em Paraty. Você tem um povo e ainda tem um patrimônio, que é o patrimônio daquele povo, tá? E que tem que ser retornado a ele. Agora, se ele fica somente como prestador de serviços para o centro histórico, você tem essa separação. Porque ele não tem valor em si. Ele tem valor agregado ao centro histórico. Acho que existem uns limites muito frágeis e zonas onde se misturam aquilo que se deseja preservar, o que se deseja mudar, o que deve, o que não deve mudar. O que está ameaçando isso é a mudança, né, do local. Se você tiver um resort, uma marina nesse local, você vai mudar totalmente a paisagem do lugar. Tanto em outros lugares nem tanto. A gente tem problema da costeira toda, né? Por exemplo, a costeira está toda vendida. Né? Toda vendida a costeira. Então, as festas nacionais de pesca vão para o espaço. Sabe? Isso vai passar por várias coisas, que a costeira não pode ser vendida. É terra pública. Então, é vendida. Então, tudo, a grande equação vai ter que ser feita.
Isso aqui faz parte dessa identidade nacional que a gente está falando. Porque se tem um condomínio, eles vão ser o dono da cachoeira, vão ser o dono da praia. Eu acho que as festas fazem parte da nossa história, das nossas tradições culturais, elas são muito bonitas, mas eu acho que a gente precisa cuidar dessa paisagem. Nós somos candidatos a Patrimônio da Humanidade, nós temos que estar preocupados com a nossa população, com a educação, o preparo realmente do nosso cidadão. Eu que atuo na área de educação, vejo como nós estamos despreparados. A rua principal que eu passo todo dia é 3 canos de esgoto terríveis, jogando dia e noite. O esgoto in natura dentro do rio. O único rio que nós temos no bairro histórico. Dá vontade até de chorar. Então é uma cidade muito contraditória. A gente está aí querendo ficar moderno, querendo cuidar dos nossos patrimônios, mas a gente ainda se depara com esses problemas que são fundamentais, são primários. Como eu gostaria, não vai dar mais. Infelizmente não vai dar mais, porque eu gostaria que ela, pelo menos, que ela não vai parar de crescer, que ela crescesse um pouco mais organizada. Tanto na área urbana, que não para de crescer, todo dia tem um morador chegando, um proprietário comprando um terreno, e também na área rural, que ainda tem um pedaço muito bom, ainda tem uma mata bastante preservada, e eu gostaria que ela continuasse preservada desse jeito. Hoje tem alguns projetos muito interessantes que buscam, primeiro, adequar as atividades agrícolas às condições do ambiente local e também possibilitar uma interação maior entre a agricultura e o turismo. E aí uma posição que aí sim é da gestão do Parque Nacional, não necessariamente do ICMBio, é de você procurar, na medida do possível e sempre que possível, você ter essas terceirizações ou esse repasse essa delegação de atribuições para as comunidades locais. O trabalho tem que estar casado, porque senão está um olhando a árvore e o outro olhando a ruína. As unidades de conservação, sabe, efetivamente funcionando, cada unidade com a sua infraestrutura, com a sua equipe, contando com as comunidades inseridas dentro desse trabalho, né, envolvidas, conscientes, com a população capaz, preparada. Um fato importante também é a questão da educação, fortalecer a educação tradicional, é para trabalhar com os conteúdos das comunidades tradicionais. No próprio estudo de matemática, você pode estar ensinando o moleque a fazer uma canoa, fazer um barco. Educação diferenciada. Igual hoje os indígenas já têm isso, né? A gente tem uma discussão quanto quilombo do Campinho, né? De uma educação, né, que reconheça e que respeite mais a nossa cultura, né? Ou seja, que seja construída por nós. Que até então esse modelo que existe é um modelo que pra gente já não, né, há muito tempo, mas hoje cada vez mais a gente vê que não nos representa, né, quanto população tradicional. Assim, tem contribuído muito pouco. Ao entender essas intenções, a gente pode promover esse diálogo entre comunidades e, ao mesmo tempo, entre comunidades e instituições. E daí, partir de um olhar geral para um olhar local, e esses fragmentos entre si compondo um todo, ou vários pedaços de um todo, pedaços conversados, pedaços discutidos, pedaços que valoram uma paisagem coletiva, conversada e projetada, ordenada coletivamente. Importante papel da universidade como mediadora. Inclusive também eu já partiria aqui como arquiteta urbanista a importância do urbanista como mediador e do tratar e do lidar com essa paisagem e com essa compreensão dessa paisagem coletiva.